Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da última leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, né? A renovação da esperança, essa é a nossa última leitura diária desta semana e da lição do segundo trimestre de 2025. E no outro domingo, né? No outro domingo, nós vamos dar início ao terceiro trimestre de 2025, né? Que o terceiro trimestre de 2025 que vai ter o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né? Vai ser o tema do terceiro trimestre de 2025, a lição comentada pelo pastor José Gonçalves, que provavelmente será uma bênção para nós, como foi a lição do primeiro trimestre e a lição desse segundo trimestre que já está encerrando, porque no próximo domingo, dia 29, o segundo trimestre de 2025 está se encerrando e logo após vamos dar início ao terceiro trimestre, né? Quero aqui agradecer a Deus por tudo você que tem aqui acompanhado o canal, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a você que se inscreveu recentemente no canal, Deus, muito obrigado. Para mim é um prazer ter você aqui fazendo parte desse canal. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nossos vídeos. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária do sábado, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, que tem como tema: Paulo renovou a esperança daqueles que dormem em Cristo. Paulo renovando ali a esperança daqueles que dormem em Cristo, porque os irmãos de Tessalônica estavam preocupados com aqueles que haviam morrido, o que ia acontecer com eles. Aí Paulo vai confortar ele com essa carta, né? E a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, a partir do versículo 13 até o 17, tem como tema acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, eles estavam tristes. O que vai acontecer com aqueles que morrerem em Cristo? Aí Paulo deixa bem claro, né? Eles vão ressuscitar. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados e vamos se encontrar com eles nos ares e nos encontraremos com o Senhor. Estaremos com o Senhor para sempre. É o que ele diz aqui, né, no verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tá vendo? Deus vai trazer com eles aqueles que já estavam dormindo no Senhor, aqueles que já estavam mortos, né? Porque a morte não é o fim, a morte é o começo da vida espiritual. Quando a pessoa morre, ele termina o período terrestre dele e vai passar agora para o período espiritual. Quem morreu em Cristo vai ficar ali aguardando a volta dele. Quando ele voltar, vai ressuscitar e vai encontrar o Senhor nos ares e vai ficar com o Senhor para sempre. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17. A morte sempre gera dor e incerteza. Em Tessalônica, os cristãos estavam preocupados com os irmãos que haviam morrido. Paulo escreve trazendo consolo e esperança, lembrando que os que dormem em Cristo não estão perdidos, pois há uma promessa viva, né? Há uma promessa viva, Jesus voltará, e nesse dia glorioso a separação será vencida pela reunião eterna com o Senhor. A separação, por enquanto, eles estão separados de Cristo, né? Eles estão ali aguardando a volta, e quando Jesus voltar, né, vai ser uma volta invisível, né? Ninguém vai ver, e eles vão o quê? Ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos em Cristo vão ser o quê? Arrebatados, né? Vão se encontrar com eles nos ares para encontrar o Senhor. Então, é uma promessa que Jesus nos deixou. Que lá no Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 a 13, diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito, vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Então é uma promessa dele de que ele vai voltar para nos buscar. E nós temos que estar crendo, confiando que esse dia pode ser a qualquer momento. Nós não sabemos dia nem hora, mas temos a certeza que Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele vai arrebatar todos os crentes fiéis, os que estão vivos, e vai ressuscitar os que estão mortos. Essa é uma esperança que nós devemos ter no nosso coração. Por isso que ele diz no verso 18, né, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? Que um dia Jesus estará voltando e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e vamos nos encontrar com todos aqueles que morreram em Cristo, desde o começo da fundação do mundo até o presente momento, porque nós não sabemos dia nem hora, mas só sabemos de uma coisa, que ele está voltando. E quando ele voltar, vai pegar muita gente de surpresa, muita gente despercebida. Tem gente por aí que diz que Jesus não vai voltar, que já ouviu há muito tempo alguém falar isso, que Jesus estava voltando, e ele não viu Jesus voltar ainda, porque Jesus está dando tempo para ele, para que ele possa se converter do mau caminho dele, para quando Jesus voltar, a levar ele também. Mas só que muitos estão desapercebidos, achando que é brincadeira, mas não é, é uma realidade. A volta de Cristo é uma realidade e pode ser a qualquer momento. Amém?